E chegamos aqui na Caminho das Pedras. Eu e meus mapinha. Mas, de novo, eu gosto de mapinha porque é onde a gente vê exatamente o que a região quer nos mostrar. No Google nem sempre dá pra gente ver isso. E o Caminho das Pedras conta um pouquinho da imigração italiana aqui no Rio Grande do Sul. A história diz que o governo brasileiro chamou a galera, né? Falou, vem italianos pra cá, vem cultivar a terra, vocês vão ganhar um pedaço de terra. Quando eles chegaram aqui, não foi bem exatamente assim, mas daí eles se viraram e fizeram essa cidade, basicamente de pedras. E a gente vai dar uma olhadinha lá, a gente ainda não viu como é que é. A gente conta tudo pra vocês. Isso, e o que tem lá, assim, de legal? Só pro pessoal entender o que eles vão esperar nesse vídeo. Por exemplo, lá tem a Casa da Erva Mate, onde eles fazem erva mate como antigamente, né? Então tem várias coisinhas aqui para você conhecer um pouquinho até da história da erva mate. Lembrando que a erva mate também tem essa questão muito da imigração, que a erva mate ela era, né, dos povos indígenas daqui do Rio Grande do Sul e da Argentina, do Uruguai. Já se consumia a erva, e quando chegaram os colonizadores, tanto portugueses, os brasileiros em si, os italianos, eles foram manufaturando essas ervas, né, até se tornar esse erva mate, que é basicamente o café aqui, não sei se estou falando besteira, do Rio Grande do Sul. É a bebida mais consumida, né, digamos assim. É a assim. bebida que todo mundo consome aqui. E o que mais temos na Casa de Pedras? Na casa não, no Caminho das Pedras. Temos Casa da Ovelha, né, tem moinho, tem o passeio de o Caminho de Caravaggio, que começa em Canela e termina aqui também, que são 2 santuários que as pessoas caminham a pé 200 quilômetros e fazem essa jornada a pé para meditação e tudo mais, levando um santuário a outro. Então tem muita cultura, história e coisas interessantes para conhecer, restaurantes, comida. Vamos lá ver. Bom, chegamos num lugar agora, em Bento Gonçalves, que eu posso fazer a farra. É a Casa do Tomate, que não vai ter problema nenhum. Mas mentira que tem cerveja de tomate aqui, o pessoal já falou. Bebida de tomate, que eles fazem mais de 60 produtos aqui. Depois a gente vai conhecer a lojinha que fica ali, ó. Mas a gente teve aqui agora uma aula aqui sobre um pouquinho sobre Caminho de Pedras e tudo mais. Caminho de Pedras, o porquê que as casas são feitas de pedra. É aquilo que eu já tinha falado, o pessoal chegou aqui, os italianos chegaram aqui, tinha um pedacinho de terra, mas não tinha nada para eles construírem as casas. O que tinha era pedra. Sim. Então eles foram construindo as casas, pondo uma pedra em cima da outra. E aí, meu bem, gostou do passeio? É porque assim, eu amo muito tomate, eu gosto muito de tomate. Minha mãe disse que comia tomate até nas gestações. E muito tomate, então, enfim, lá em casa... Quilos de tomate, né? Quilos de tomate. E queria comer a loja inteira, mas a gente comprou um molho pronto, né, deles aqui, que a gente experimentou e muito bom também. E agora eu vou provar a trufa de pimenta e tomate seco. E eu comprei aqui também uma gasosa, que tem uma história bem diferente que eu vou contar pra vocês. A gasosa, ela era feita antigamente como um ritual para você pedir a mão da moça em casamento, né?
Então você fazia a gasosa naturalmente, é um refrigerante natural, né? E aí você fazia e entregava para ela. Se ela aceitasse a gasosa, significaria que vocês poderiam casar. Agora, se ela não aceitasse, vocês não casariam, né? Mas tinha o fato também de, às vezes, ela aceitar e depois recusar o marido. E aí, quando isso acontecia, ela era mal falada na região, o marido falava mal dela, né? E aí ela se tornava uma pessoa não aceitada, né? Para se relacionar, para casar e tudo mais. Então a gasosa, ela tem muito essa representação. Se você desse para a mulher, significa que ela iria casar com você. Então, amor, aceita a gasosa? Aceita, meu bem. Bebê, né? É. Casados para Pronto, sempre. pra sempre, gente. Ela não pode me largar nunca mais porque ela tomou a gasosa que eu dei pra ela. Senão vai ser mal falada. Vamos para a trufa de pimenta com tomate seco agora. E aí? O quê? A pimenta pega bem na garganta, depois de um tempinho. O tomate seco acho que só é a massa, né, dele mesmo. E é chocolate. Muito bom. Gostou? Gostei. E a gente vai agora aonde, amor? Nesse mapa aqui que você pegou? Acho que na casa da ovelha, talvez. Casa da Ovelha? A Casa da Ovelha fica bem aqui, ó. A gente tá aqui, né? Aí é só andar um pouquinho aqui pra chegar na Casa da Ovelha. E foi bem legal aqui a explicação, né, meu bem? Foi Sobre bem legal. a região, as coisas que foram feitas. Aqui eles mostraram bastante sobre a Casa de Pedra pra gente. Ó, Casa de Pedra, ó. Caminho das Pedras. Eles falaram muito da imigração mesmo. Que eles vieram mais dessa parte aqui do Rio Grande do Sul, mais da parte lá de Veneza, da Itália. Pra vocês terem uma noção de localidade. E daí eles chegavam aqui, só tinha mato. É aquilo que a gente explicado, né? Só tinha mato, eles não tinham o que fazer. Então Tinha um pedaço de terra, mas não tinha nada pra construir. Então, Aí alguns, eles até faziam o quê? Em grandes árvores, tem até uma árvore aqui que é um dos primeiros abrigos que eles tiveram. Em grandes árvores, eles tiravam ali a parte da raiz, cavavam embaixo e dormiam embaixo da árvore mesmo, né? Então a hospedaria deles ali era embaixo da árvore. Com o passar do tempo, foi que eles começaram a fazer as casas de pedra. E por que pedra? Porque a pedra você encontrava na sua propriedade e não precisava de muitos equipamentos para você construir uma casa de pedra. Basicamente, se encaixavam em cima da outra. Ou faz uma mistura de esterco com grama. Com barro, com grama, com esterco, e ia colando uma na outra, né? Só depois, lá pro ano de 1900, foi que começou a chegar os materiais para você trabalhar com madeira. E aí eles começaram a fazer a casa de madeira e futuramente também as casas de tijolos. Mas, obviamente, quando chegaram os equipamentos de madeira e o tijolo, era muito mais caro, não era todo mundo que tinha. E aí tem algumas casas aqui que são feitas de pedra daquela época. Com o passar do tempo, essas casas foram mudando de donos ou passando de família para família, foram mudando a estética dela, né? Elas foram tendo reboco, pintura e acabou que as pedras foram sumindo. Só que você ter uma casa de pedra era sinônimo de você ser pobre, de você ainda morar, porque depois que vieram as outras casas, eles migraram para as casas de madeira ou de tijolo, dependendo, né, da sua classe. E a de pedra ficava mais como um estábulo. Então, se você ainda morasse numa casa de pedra, significava que você morava basicamente um estábulo. Então, você não tinha dinheiro para construir. A galera começou a esconder que tinha casa de pedra com reboco. Isso. E daí depois o pessoal aqui resolveu falar, cara, não, vamos voltar ao que era a nossa história, começaram a fazer um estudo primeiro e descobriram que a maior concentração de casas de pedras no Brasil era aqui nessa região. E aí eles começaram a vasculhar, viram, aí se reuniram, fizeram uma associação, os próprios moradores se reuniram, tiraram os rebocos das casas de pedra, mostraram as pedras como eram feitas na época e aí criaram aqui o caminho de pedras para a galera conhecer a cultura da região aqui, né? Isso. Então, eu vou deixar linkado aqui um vídeo que a gente estava em Pomerode, que era imigração alemã e o tipo de casa era bem diferente também. Aqui a casa mais de pedra e lá uma construção chamada enxamel. Foi bem legal também, né? Então a gente gostou muito dessa viagem lá em Pomerode
E aí vocês vão ver aqui a cultura italiana e imigração italiana nessa região e a cultura e imigração italiana lá em Pomerode. É só clicar no linkzinho aqui para vocês assistirem. Ó, esse aqui é o queijo de 180 dias de maturação. A gente colocou uma geleia de pimenta pra provar. Eu já provei sem, magnífico. E a gente vai provar com a geleia agora. Acho que a geleia tampa o gosto do queijo. Mas fica bom também. E esse é o doce de leite. Aqui a maioria dos produtos são sem zero lactose. Ou porque eles colocam enzima, ou pelo processo de maturação do queijo. E doce de leite agora. Bem doce de leite Cadivó. Mais comida, gente, porque eu não pude comer nem beber lá no vinhedo. Quer dizer, né? Beber no vinhedo. Vamos comer. O que é isso? Iogurte de damasco de leite de ovelha. O iogurte com leite de ovelha. É, o iogurte de leite de ovelha. Bom? Levezinho. Dá pra morar aí 2 anos? Dá 2 horas no máximo. Foi isso que a família Nona, né? Que a família fez. Eles moraram aqui por 2 anos, quando eles chegaram da Itália, até terminar de construir essa casa, que hoje em dia é um restaurante. Ah, que eles moraram aqui por 2 anos? É. Tá escrito ali? Tá escrito ali. Que loucura. Meu Deus. E as pessoas achando nosso carro pequeno, né? As pessoas achando nosso carro pequeno. Olha isso Mas aqui, era gente. mais ou menos isso que o pessoal fazia. O pessoal chegava da Itália aqui com promessas de terra e propriedades. Só que era um mato aqui. Era no período imperial ainda. Eles até ganhavam a terra, alguns, Eles né? Mas não ganhavam a tinham terra. muita coisa. Mas aqui, né, a gente tá no interior do Rio Grande do Sul. Então era realmente não tinha nada. Então a gente pensa ali no momento imperial, onde a gente tinha tipo São Paulo, Salvador, Rio de Janeiro já sendo cidades, o resto do interior do Brasil era muito precário ainda. Imagina o interior do Rio Grande do Sul. Então foi dado essas terras para as pessoas, só que eles demoravam anos para conseguir pagar essa terra para o Império. E é claro, como as leis eram mais de boca a boca, às vezes não aconteciam exatamente o que eles queriam. Então eles chegavam aqui, não tinha nada, e eles tinham que fazer isso. Então eles tiravam essa raiz e moravam aí dentro até eles conseguirem construir as casas, que eram de pedra, porque era o material que tinha mais acesso, né? Eles não tinham ferramentas para trabalhar com madeira, isso foi chegando depois. Então assim, eles chegaram e não tinha absolutamente nada mesmo, além de mato e pedra. Foi aí que eles conseguiram construir as casas. E só uma curiosidade, você acha que era um casal que dormia aqui? Não, era um casal e 2 filhos. Sim. Então, 4 pessoas moravam aqui embaixo. Claro que eles também utilizavam uma estrutura externa aqui, né? Para quando... Aqui era mais para dormir, se abrigar e também quando tava chovendo, né? Casa também, né, gente? Mas, obviamente, uma casa sem estrutura nenhuma, você construindo sua casa sozinho, basicamente, demora bastante. E é aquela casinha ali. Essa casinha aqui, ó. E uma coisa que o pessoal tava explicando pra gente, bem uma curiosidade, é que sempre quando você for ver uma casa dessa daqui, você vai ver uma casa maior e uma casa menor do lado. Por que que você vai ver isso? Porque a cozinha era separada do resto da casa. Não existia fogão a lenha ainda, né? O fogão que a gente faz, constrói de tijolo e com a placa de ferro, porque não tinha esses materiais. Então, o fogão era no chão. Por isso que tem aquela costela no chão e tudo mais. Então podia pegar fogo a qualquer momento. Então a cozinha era separada da casa
dos outros cômodos pra, se caso pegasse fogo, ficasse fogo só na cozinha. Exato. Aí depois que eles chegou o fogão a lenha, aí eles passaram a cozinha para dentro de casa. Mas antes, ou era uma casa de pedra menor, né, para caso pegasse fogo, pegava fogo na casa menor, ou então é uma casa até de madeira, mas bem afastada, né? Porque aí se pegasse fogo, pegava fogo só na cozinha e não pegava na casa principal. Isso é bem interessante, né? É claro que várias famílias conseguiram, sim, ganhar a propriedade que foi prometida para ela no Império, como a família Salton, que a gente viu a vinícola deles ontem. Eles realmente vieram para cá, começaram a elaborar, a terra deles era ali, onde hoje em dia é o centro da cidade, mas obviamente naquela época era tudo mato também. E eles têm o certificado do Império falando que aquela propriedade é realmente da família Salton. Isso depois de pagarem, né? Isso depois deles pagarem, porque você vinha aqui, trabalhava e ficava pagando uma parte pro Império, até o Império falar, tá tudo quitado, essa terra realmente é sua. Então, algumas famílias não conseguiram, mas outras, muitas também conseguiram. Aqui a gente vê grande parte do pessoal que tem sim a terra desde o período imperial. Chegamos aqui na casa Merlin, a família Merlin, né? Eles são a família que mais, assim, que prosperou mais aqui na questão da casa. Muito provavelmente porque ele lá na Itália ele já tinha essa noção de construção de pedras e tudo mais. Então essa é a casa maior da época. Então ela tem 3 pavimentos, são mais de 400 metros de área construída, tudo de pedra. Em 1960, mais ou menos, ela foi rebocada, aquilo que a gente já falou. Ter uma casa de pedra significava de que você era pobre, depois de um tempo, né? Porque depois veio a madeira, veio o tijolo. E daí as pessoas rebocavam a casa de pedra pra fingir que ela era de tijolo. Mas, em 1980, aqui, quando eles começaram a traçar essa questão do caminho de pedras, eles tiraram o reboco e mostraram a beleza da casa toda, que é feita de pedra. Exatamente, é bem bonita aqui, viu, gente? E a área da casa aqui também, ó, muita natureza lá no fundo. Tem um laguinho aqui que eles faziam. E é uma das maiores casas aqui, se não a maior que a gente já viu, viu? Dizem que ela é a maior mesmo. De pedra, né? E aí aqui, ó, só pra vocês verem, ó, aqui é tudo encaixe, ó, segura aqui, ó. Aqui é tudo encaixe, ó. Obviamente que por ela ter sido rebocada, o reboco pode ter entrado, né? E pelo tempo também. Mas a ideia é toda de encaixe daqui até lá em cima. É bem interessante. A gente estava explicando, né, da outra casa, que é a casa principal. E aqui uma casinha menor. Aí aqui já feita de madeira, de tijolo, né? Quando já tinha os materiais para fazer, que isso foi lá para a década de 1900, né? Então sempre você vai encontrar uma casa maior e uma casa menor do lado, pensando na questão da cozinha. Galera, chegamos aqui agora na Casa da Erva Mate. Aqui atrás de mim tem um moinho. A gente vai fazer uma visitação aqui, conhecer um pouquinho como é que é ainda, na verdade, feito a erva mate aqui na Casa da Erva Mate, que eles têm produção até hoje. E eu perdi a Isabel. Ah, tá ali. Então vamos lá conhecer. A gente tem que ir ali na lojinha comprar os ingressos. Custa R$25 por pessoa para você entrar. E a visitação aqui tem mais ou menos uns 20 a 30 minutos. E do lado da visitação tem um espaço gastronômico aqui para quem quiser, chamado Cima Garden, que é um restaurante, uma cafeteria italiana que você pode vir aqui comer. É bem gostoso, bem legal aquele ambientezinho ali. Então, vamos lá, vamos comprar ingresso, conhecer a Casa da Erva Mate e a gente já conta a história da Erva Mate para vocês.
paramos aqui para comer no Chimas Garden, que eu falei para vocês. Eu pedi aqui um pancho de linguiça suína e a Isabel pediu um ossobuco, um ragu de ossobuco, é isso? Sim. Tá gostoso? Tá bem gostoso. Tá bem gostoso mesmo, já dei uma mordida aqui porque o meu tava demorando a chegar. E agora eu vou experimentar o meu aqui, parece ser muito bom. E essa erva aqui, ela é feita com... Maionese. A maionese, quer dizer, é feita com a erva mate. E para encerrar nossa visita aqui em Bento Gonçalves, a gente está no Santuário de Caravaggio. Não é exatamente Bento Gonçalves, é em Farroupilha, que é uma cidade do lado. Como a gente disse, os municípios aqui são muito pertinho do outro. E a gente vai ali conhecer o santuário. O santuário é em homenagem a Nossa Senhora de Caravaggio, né? Que foi quando Maria apareceu lá em Caravaggio, na Itália. Esse daqui é o maior santuário que existe no Brasil. Ele foi construído, essa capela aqui, essa estrutura foi construída em 1960, mas desde 1879 ela existe aqui, ó. Ali tem a marcação de 1890, mas ela terminou em 1890, né? Então essa é a primeira, de 1890, e essa segunda, que é mais recente, que foi feita na década de 60. Todos os anos, milhares e milhares de pessoas vêm aqui para Farroupilha, principalmente aqui para o Santuário de Caravaggio, fazer uma das maiores romarias do Brasil, que acontece no mês de maio, que é quando é homenageada a Nossa Senhora de Caravaggio. E é uma coisa bem interessante, porque durante todo o mês de maio as pessoas fazem essa romaria. Então cada semana, cada final de semana é destinado a um tipo de grupos, né? Então o primeiro final de semana são as pessoas que fazem de moto, se eu não me engano. De bicicleta. De bicicleta. O segundo final de semana são as pessoas que fazem de moto, a terceira são as pessoas que fazem a cavalo e o quarto são as pessoas que fazem a pé. Então, só em 2007 foi quando teve uma das maiores romarias, foram mais de 250 mil pessoas fazendo o trajeto até chegar aqui no Santuário Nossa Senhora de Caravaggio. E ainda tem devotos que fazem o caminho. Não precisa ser exatamente católicos para fazer o caminho de Caravaggio. Eles falam que é um caminho aberto para todas as pessoas. É mais para contemplação, espiritualidade. É um caminho de meditação, né? Sim. Que eles falam. E daí começa lá no Santuário de Canela, que também é o Santuário de Caravaggio. A de pedra, não é? Ou não? Não. É outra. É outra. E termina aqui em Farroupilhas, passando por 5 municípios do Rio Grande do Sul. Geralmente as pessoas fazem a pé ou de bicicleta. Então são 200 quilômetros que a pessoa faz a pé, meditando, até de Canela até Farroupilha. E aqui é o ponto final desses peregrinos. Me conta aí, gente, vocês teriam coragem de fazer esses 200 quilômetros a pé? Eu não tenho nem ideia de quanto tempo a galera deve demorar. A gente tava chutando aqui, né? Mais ou menos. Serra, né? É serra e é assim. Então... E o último quilômetro é uma subida. A gente veio de carro, né? Então a gente tava lá em Canela, a gente não foi exatamente por isso que a gente fez aqui, né? A Sim. rota. Mas acabou que a nossa rota também ficou perpendicular ao caminho. Eu falei, gente, se a gente de carro, o carro já pede pra arrego, às vezes, na subida. Imagina a pé. Imagina a pé. E terminamos aqui a nossa jornada em Bento Gonçalves. Vocês viram a gente conhecendo vinícolas, indo no Caminho de Pedras, aqui no santuário. Muitas coisas aqui, a cidade realmente vale muito a pena, tem muita coisa pra fazer. Muito mais vinícola que a gente mostrou. E é isso. É isso, galera. Então, muito obrigado vocês que assistiram a gente até aqui. Não esquece de seguir a gente, de deixar o seu like, de comentar, de compartilhar com os amigos, com a família, com a tia. Tia, olha que legal esse santuário aqui que o pessoal visitou. Compartilha com ela que ela vai gostar bastante. Não esquece também de seguir a gente lá no Instagram e acompanhar toda essa nossa jornada. Eu fico por aqui. Muito obrigado. Vamos que vamos e... Agora vai. Agora vai.